Mas, antes da gente iniciar os nossos desenhos, eu vou mostrar para vocês uma aplicação prática, né, do uso desses softwares de desenho em 3 dimensões. Vou mostrar para vocês o desenho de uma unidade dosadora de fertilizante líquido que eu desenvolvi durante o meu doutorado. E esse projeto ele foi totalmente construído em um software em 3 dimensões, né? Um software de desenho em 3 dimensões. Nesse caso específico, eu utilizei o Solid Edge. Mas o Solid Edge, o SolidWorks, o Inventor, eles são muito semelhantes. Então vejo que aqui, utilizando o Solid Edge, eu construí, né, fiz a construção de cada componente desse, né? Então cada componente desse foi desenhado separadamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, o câmbio excêntrico, eu tenho um pistão, as válvulas. Tudo isso foi desenhado separadamente, utilizando aquele arquivo .part. Depois, utilizando o modo de montagem, que é o Assembly, eu fiz a montagem. E eu, inclusive, poderia ter simulado o funcionamento desse sistema. E é legal, né, que vocês podem ver que o uso desses softwares, né, de desenho em 3 dimensões é muito bom para vocês poderem aplicarem, né, os seus projetos, as suas ideias, né, começarem inicialmente, de fato, a construção e a aplicação prática de uma ideia. Nesse meu caso em específico, essa ideia me rendeu uma patente, a patente dessa unidade dosadora injetora de fluidos. Mas, depois de falar de uma aplicação prática, né, desses modos aí de desenho, vamos então falar um pouco sobre o nosso desenho. Para chegar num estágio um pouco mais complexo como esse, nós temos que iniciar lá no começo. Vamos começar desenhando alguns blocos didáticos, né, alguns desenhos didáticos, alguns módulos como esse aí, por exemplo. Aqui, então, eu tenho um desenho, né, que é formado aqui, então, de um bloco. Nesse caso, esse bloco ele tem uma base, né? Essa base pode ser descrita aqui, então, por essas dimensões de 40 por 30. Ele tem uma altura também de 40. Nessa parte específica aqui, na parte de cima, ele também tem uma espessura de 10 milímetros. Ele possui um plano inclinado, possui um rasgo e possui uma abertura aqui nessa parte superior. Então vamos desenhar esse primeiro bloco aqui didático, esse desenho dessa peça didática. Vocês vão ver que aqui no Inventor nós vamos ter um modo, né, de desenho bem simples, né, bem intuitivo. Muito mais intuitivo do que, por exemplo, lá no AutoCAD. Como nós já aprendemos na primeira aula sobre o Inventor, nós iniciamos o projeto, né, de uma nova parte, buscando aqui sobre essa parte superior esquerda do vídeo a opção de um novo arquivo. Então nós vamos fazer um toque sobre esse novo arquivo, vamos buscar aqui dentro dos templates o template para opção métrico, vamos também buscar o padrão milímetro e vamos então começar criando então essa nova peça nessa área aqui de desenho. Bom, mas então, qual que é o próximo passo, né, depois que nós já temos então essa área de desenho? O próximo passo é criar um esboço, um rascunho. Como eu tenho dito para vocês aqui durante as aulas de desenho, o esboço, o rascunho, é muito importante. Tanto que aqui nós temos uma página de rascunho. E é sobre esse rascunho que nós vamos desenhar as formas, né, originais, as formas, né, básicas, para nós criarmos então o sólido em 3 dimensões. Vamos então focar sobre esse plano aqui de um sketch ou esboço, rascunho em 2 dimensões. Quando nós focamos sobre essa opção de rascunho em 2 dimensões, vejam que nós temos aqui a possibilidade, né, de desenhar sobre os planos de projeção perpendiculares, né? Então aqui nós temos os planos, né, de projeção perpendicular
proposto lá por Gaspar Monge, lá no século XVIII, no início da Revolução Industrial, e o desenvolvimento desses planos de projeção perpendiculares, né, desenvolvido pelo francês Gaspar Monge, foi fundamental para a Revolução Industrial que aconteceu principalmente lá na Inglaterra, ao longo aí do século XVIII, XVII. Mas, aqui então nós temos os planos de projeção perpendiculares, e vejam que quando eu toco o mouse sobre esses planos de projeção perpendiculares, eu vejo que eu tenho a possibilidade de escolher um plano. E o que isso significa? Significa que é o plano em que realmente eu vou desenhar esse esboço. Então, nós estamos selecionando, quando nós estamos tocando sobre esses planos, né, nós vamos escolher agora qual é ou qual será o plano que nós, de fato, vamos realizar o nosso desenho. Nós vamos começar o nosso desenho por essa base, nós vamos escolher esse desenho, né, nesse plano YZ ou então no YX. Bom, a decisão sobre qual o plano que nós vamos desenhar, ela parte de uma escolha em função desse modelo que nós temos aqui de desenho. Nesse nosso caso, vejamos, né, nós podemos começar desenhando esse esboço a partir desse formato. A partir desse formato, nós vamos criar um esboço com essa forma e com essas dimensões. E essa forma e essas dimensões, elas são mais adequadas, elas se encaixam melhor nesse plano YZ. Então, nós vamos tocar sobre esse plano YZ. Quando nós temos aqui, então, nós tocamos realmente, de fato, sobre esse plano YZ, nós, então, temos aqui o plano como se fosse um plano, né, o plano cartesiano, né, YZ, e nós vamos, então, poder desenhar o esboço dessa forma. O esboço dessa forma aqui, que também, essa forma, né, de 40 por 40, com esse ângulo, né, uma linha com ângulo aqui de 45 graus, né, uma linha oblíqua, né? Então, nós vamos desenhar essa forma sobre esse plano. Aqui no Inventor, diferentemente lá do AutoCAD, né, que nós digitamos o comando de linha, também até funciona, mas digitar o comando de linha. Mas normalmente aqui eu venho aqui, busco a ferramenta de linha ou então digito o comando de linha L, também vai funcionar. Então, eu venho aqui, vou buscar o centro desse plano cartesiano, vou tocar sobre esse centro e vou movimentar aqui o mouse. Vou movimentar o mouse e vejo que aqui eu tenho uma restrição já em relação à linha horizontal. Vou digitar aqui então 40. Então, toco no centro, movimento o mouse. Vou movimentar o mouse em direção da esquerda e vou digitar aqui o comprimento, 40. Legal. Vejo que aqui também funciona também vai funcionar o zoom por meio do botão de scroll. Então, vocês, utilizando o botão de rolagem, você pode avançar sobre o seu desenho ou retroceder com o zoom menos. Também funciona da mesma forma. Então, aqui eu construí a linha, né, com 40. Novamente, eu vou buscar o mesmo comando para criar agora a linha horizontal com 40 milímetros. Feito isso, feito esses desenhos, ó, vejam que aqui eu tenho o desenho da linha de altura de 40. E aqui eu tenho o desenho da linha com 40 também, que vai formar a base, vai formar a base, né, que nós estamos aqui então sobre o plano, né, Y e o plano Z. Vamos voltar ao desenho. Lembrem que nós temos o quê? Uma linha inclinada aqui com 45 graus. Então eu vou desenhar aqui uma linha. Vou buscar a extremidade, né, dessa linha aqui de 40. Vou tocar sobre essa linha, vou movimentar aqui. Bom, qual que é o comprimento dessa linha?
qual que é o comprimento dessa reta. Lá no nosso desenho não estava tão especificado, né, claramente. Então vamos fazer o seguinte, né, eu vou digitar aqui 40, digito 40, que é o comprimento, e para acessar o ângulo dessa linha, que tem um ângulo de 45 graus, eu vou utilizar a tecla do Tab. Então você vai pressionar a tecla Tab, e agora então nós temos acesso ao ângulo de 40, ao ângulo, né, de 45 graus. Então você vai digitar agora, após pressionar a tecla Tab, você vai digitar o ângulo que é 45 graus. Então aqui nós desenhamos uma linha de comprimento 40 com um ângulo aí de 45 graus. Lembrem também, aqui na parte superior dessa linha de 40, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma linha com 10 milímetros. Vejam que também, né, eu deslocando o mouse na horizontal, eu tenho certeza que eu já tenho essa restrição em relação à linha horizontal. Aqui eu vou digitar, então, o comprimento de 10 milímetros. Digito o comprimento de 10 milímetros e vou descer essa linha. Descer essa linha nessa direção. Na próxima linha, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma linha com uma altura de 20 milímetros. Essa parte aqui, como se fosse uma plataforma, né? Ela tem uma altura de 20 milímetros. Então, vamos aí continuar desenhando. Vamos desenhar. Aqui vamos então buscar uma restrição, porque essa linha, ela inicia nessa porção e ela vem em direção aqui então à esquerda. Bom, legal. Desenhamos então essa linha qualquer, horizontal, e agora vamos colocar a dimensão. Para isso nós vamos aqui buscar essa dimensão. Essa dimensão é o seguinte, nós buscamos aqui a dimensão da cotagem, eu toco sobre essa linha e toco sobre essa linha horizontal. E depois que a gente fizer esse processo, né, de tocar sobre essa linha superior e a linha inferior, eu vou digitar então a distância da linha inferior em relação a essa linha superior, que é 20 milímetros. Feito isso, vejam só, feito isso, agora eu já posso utilizar o comando, né, de tesoura, o comando de aparar. Então eu venho aqui sobre o comando de tesoura, que eu posso acessar então utilizando, por exemplo, o X, né? Se eu pressionar o X, vamos ver se funciona. Pressiono o X, eu aciono o comando de tesoura. E depois eu toco então sobre essas partes, né? Que já formando então o formato básico, né? Esse formato básico é então sobre esse plano XY. Vou tocar sobre essa região também. Mas vejam que aqui eu tive uma falha na minha remoção aí dessa parte, né, que está se estendendo. E por que acontece isso? Porque aqui antes eu já tinha colocado uma restrição, né, em relação ao comprimento. Então, para isso eu vou apagar essa restrição, vou selecionar essa cota, que antes eu tinha colocado aqui como 40. Após eu apagar, ao apagar, eu utilizando então o atalho de X ou tocando aqui sobre a tesoura, eu posso então aparar essa extremidade. Feito esse desenho, né, desse formato básico, o que eu faço? Eu finalizo o meu esboço. Vou finalizar o esboço, pressionando então nessa parte, né, que aqui nós temos, né, finalizar esboço, retorno para o meu desenho básico do modelo. Bom, legal. Feito esse desenho básico, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma extrusão. Nós vamos criar agora já um modelo em 3 dimensões baseados nesse rascunho. Nesse formato básico que nós já temos, nós vamos criar um rascunho. Nós vamos criar um modelo em 3 dimensões. Para isso, nós vamos utilizar esse botão, que é o botão de extrusão, ou também chamado botão de protusão. Então aqui eu vou criar essa extrusão, tocando sobre esse botão. Vejam que aqui ele já selecionou basicamente, né,
o rascunho e ele já deu uma opção aqui de criar um modelo em 3 dimensões. Mas vamos explorar melhor esses comandos. Olha, nesse caso aqui, eu tenho uma protusão sendo criada nessa direção da esquerda para a direita. Se eu quiser criar uma protusão no outro sentido, né, no sentido da direita para a esquerda, eu toco sobre essa opção. Se eu quiser criar uma protusão, uma extrusão em ambos os lados, de forma simétrica em relação ao plano, eu vou tocar sobre essa opção. Então, vejo que aqui, com essa opção, ele está criando uma protusão de 5 milímetros para ambos os lados a partir do plano de desenho do rascunho. E se eu quiser, por exemplo, criar uma protusão com assimétrica, imaginemos, né, que aqui então eu colocasse do lado direito 5 milímetros e do lado esquerdo 25 milímetros, eu utilizaria essa opção. Vejo que aqui abriu dois campos, né? Um campo para o lado A e um campo aqui para o lado B. Mas vamos utilizar essa forma aqui assimétrica, forma simétrica, onde nós vamos então considerar aqui a nossa opção, e a nossa opção então de espessura desse objeto que nós estamos desenhando é 30 milímetros. Digito 30 milímetros e pressiono em confirmar. Então vejam que aqui eu já tenho, né, o desenho básico, com essa forma que nós vimos aqui. Então, por isso que é muito importante vocês observarem, né, a melhor forma adequada para vocês iniciarem o rascunho. Então, vejam que é sempre interessante, né, eu escolher isso, né, de forma, né, correta, né. Como que eu escolhi isso de forma correta? Utilizando o bom senso, né? Utilizando o bom senso, eu já sei que eu criando um rascunho, por exemplo, com esse formato, no próximo passo, eu vou utilizar uma extrusão para criar esse formato básico. Como próximo passo, agora nós vamos criar esse rasgo nessa parte superior. Vamos fazer isso. Para criar esse rasgo sobre essa parte superior, nós já podemos utilizar o comando, né, aqui de extrusão. Esse comando básico de extrusão, eu pressiono sobre esse comando e seleciono o plano de trabalho. No nosso caso vai ser essa face. Então, vamos digitar sobre essa face e sobre essa face. Então, nós vamos ter que criar esse rasgo que tem o formato de um quadrado. Ou basicamente então o formato de um retângulo. Então eu vou tocar sobre esse formato de um retângulo, vou tocar sobre essa linha, ó, vejam que aqui eu tenho a opção, né, dessa linha. Toco sobre a linha e aqui vou fazer o seguinte, tem aqui a opção, né, de criar um retângulo, mas quais vão ser essas dimensões do retângulo? Vejam que aqui nessa parte que nós temos em azul, tá destacado em azul, eu vou digitar 10 milímetros. Para eu passar para especificação do eixo vertical, eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar o Tab. Digitei 10, pressiono o Tab, e agora então eu tenho a opção de editar esse campo da vertical, onde nós também temos o valor de 10 milímetros. Pressiono OK. Feito isso, eu vou observar a dimensão dessa borda em relação a essa outra borda. E qual que é essa dimensão, né? É 10 milímetros. Toco sobre a tela e digito 10 milímetros. Feito esse processo, eu posso finalizar o meu esboço. Então aqui eu tenho o quadrado desenhado a partir dessa superfície e eu tenho a distância então de 10 milímetros. Finalizo o processo e aqui, ó, vejam que eu tenho a opção de novamente criar uma extrusão. Só que em vez de criar uma extrusão, agora eu quero produzir o efeito de corte. Então, em vez de selecionar essa opção, né, de criar um sólido, eu vou buscar essa opção de criar um corte. Só que esse corte precisa ter essa dimensão de 30 milímetros? Não.
nossa espessura, né, dessa parte superior é somente 10 milímetros. E pressiono o OK. Interessante, né, pessoal? Agora, vamos então criar esse rasgo sobre esse plano. Um rasgo aqui, né, que ele está paralelo a esse plano inclinado. Vejam que aqui as dimensões, né, desse rasgo é de 5 milímetros, aí, então, de profundidade, e ele tem uma largura, né, de 10 milímetros. Para eu realizar esse desenho com precisão aqui, nessa parte, né, do meio, o que eu vou fazer, pessoal? Se vocês abrirem essa caixinha aqui, vejam que aqui eu tenho a lista, né, dos comandos que nós temos feito. Então, primeiramente, nós criamos essa primeira extrusão do sólido, depois nós criamos essa segunda extrusão para produzir o efeito de corte. E agora, então, nós vamos criar uma segunda extrusão nessa região aqui da parte média, né, dessa peça. Mas para eu ter a precisão suficiente para eu criar esse rascunho sobre essa região, eu vou deixar visível aquele plano YZ que nós utilizamos, né, como base para o nosso desenho. Eu vou fazer o seguinte, vejam que aqui eu tenho a possibilidade, né, de visualizar os planos, mas para deixar ele permanentemente visível, eu vou utilizar o botão direito, né, tocando então sobre esse plano YZ, eu vou utilizar o botão direito para deixar esse plano visível. E aqui eu posso então retroceder, né, esconder as outras partes, né, que não é interessante. Agora, já com esse plano, né, de trabalho visível, eu vou utilizar novamente esse botão aqui de esboço e vou criar o formato básico, né, para produzir aquele rasgo nesse plano inclinado. Então eu vou tocar sobre o esboço, né, em duas dimensões e vou tocar novamente sobre o plano YZ. Toco sobre o plano e novamente então eu tenho a opção aqui de desenho, né, do plano cartesiano. Então agora é fácil. Eu vou utilizar o comando de linha para acessar, vou utilizar o comando de linha, né, para então criar uma linha aqui com 5 milímetros. Então digito 5, pressiono o Enter para finalizar e novamente eu crio uma outra linha aqui com 5 milímetros. Essa linha, ela se liga a essa parte, ela se conecta com essa parte. Então, estou continuando o projeto da linha e venho até essa parte, né, finalizando o comando. E aqui, novamente, eu busco o início da linha, utilizando ainda o comando de linha, né, e venho até esse ponto que eu finalizo o meu esboço. Tenho aqui agora esse desenho, né, desse formato. Bom, o que eu vou fazer? Agora eu vou finalizar esse rascunho. Vou finalizar o rascunho e vou utilizar o comando de extrusão. Vou utilizar o comando de extrusão e novamente eu vou buscar uma extrusão simétrica e vou utilizar esse botão de corte. E a distância, né, desse corte é quanto? 10 milímetros. Finalizo o comando. Após finalizar esse comando, eu já posso tornar invisível novamente esse plano. E é o que nós vamos fazer. Então aqui eu retorno, né, utilizando o botão direito, né, do mouse, eu deixo novamente invisível esse plano. Então, dessa forma, né, nós já construímos basicamente esse primeiro modelo. Então vejam vocês, é bastante intuitivo, né, a forma então de criação, né, desses modelos. Mas é claro que facilita quando você já tem uma experiência sobre qual o plano que você vai utilizar primeiramente para você desenhar o rascunho, né? Vejam que eu selecionei
o plano YZ em função do formato, né, em função do formato da peça, e depois eu selecionei a opção, né, de extrusão simétrica, porque eu sabia que eu ia ter que criar um rasgo nesse plano inclinado, e esse rasgo ele também poderia ser criado, né, de forma simétrica. Existiria, né, se eu, por exemplo, se eu tivesse buscado, né, a criação de outra forma, talvez eu poderia, né, também construir um modelo, né, de uma forma diferente. Também teria a opção, né, de criar esses formatos, né, do rasgo, esses rasgos, ou mesmo o formato da peça, né, utilizando comandos diferentes. Mas talvez eu teria uma maior dificuldade, então, para realizar o desenho. Mas isso tudo, né, como que nós vamos aprender? A forma mais fácil, mais básica, né, para nós aprendermos, né, ter a melhor solução, trazer a melhor solução, é praticando. E praticando, nós vamos, né, melhor compreender esses processos aqui no Invento. E é isso que nós vamos continuar fazendo nas próximas videoaulas. Até mais. Obrigado.